Quem esteve no retiro de carnaval recorda a história que comentei do bom amigo que tem no céu, Dom Pablo, sacerdote espanhol, meu amigo e intercessor. E uma das conversas que tive com Dom Pablo me contou de uma experiência que teve na Alemanha a respeito de um grande, quando estava fazendo seu doutorado em filosofia, em Münster, um dos professores que ele dava aula, um grande catedrático, sofreu um derrame cerebral e teve que fazer uma intervenção no seu cérebro. Na Alemanha, a história dos títulos é crucial. Então, os cartões de visita são daqueles do doutor, professor, do tal e daquele, né? Então, esse professor, ele não somente era catedrático, né? ele era doutor, era catedrático, ou seja, podia dar na Alemanha aula, classes em universidades públicas, e tinha uma distinção no seu nível do meio acadêmico por um outro título que ele havia. Então, ele sempre era tratado pelo título de Herr, Professor, Doutor, Zezinho da Silva. Muito bem? Então, recordo que Dom Pablo foi visitá-lo para acompanhar a sua cirurgia, o seu pós-operatório. E bom, ele teve que fazer duas cirurgias. A primeira ele sobreviveu, a segunda cirurgia o pai o chamou, era o tempo dele. Quando Dom Pablo, um espanhol muito simpático e espontâneo, perguntou à enfermeira do pós-operatório como está o senhor José da Silva, né? A enfermeira não respondeu porque não sabia quem era. Então ele imediatamente corrigiu e disse: como está o velho professor doutor José da Silva? Ah, sim, muito bem, sobreviveu a cirurgia, conseguiram limpar tudo aquilo que ele necessitava do seu cérebro, do aneurisma, enfim, não entremos na parte médica aqui. E perguntou à enfermeira: quando é que eu poderia visitar ao meu querido professor? A enfermeira: olha, dentro de algumas horas, quando ele sair do estado da anestesia, o senhor poderá entrar e falar com ele. E assim aconteceu. Então Pablo foi ao encontro deste professor e, como sempre esquecido, disse no ouvido dele, professor, seu José da Silva, está tudo bem? Aqui é Pablo, o seu aluno espanhol. Nada. Seria como uma alface imóvel. Bom, você tem que viver alface agora, vai dar quase um jantar, né? Mas, como um bloco de pedra, foi pensando assim. E disse duas vezes: professor, aqui é o Pablo, seu aluno espanhol de Madrid. Segui então como uma couve-flor. Até que ele recordou, nessas horas os anjos da guarda sempre funcionam. Rei, professor, doutor José da Silva, aqui é Pablo, o seu aluno. Ele abriu os olhos e disse: estava esperando escutar os meus títulos, porque caso contrário eu não te responderia. Mas se na verdade eu e você somos assim, vivemos de títulos, é verdade. Quem não gosta de ser chamado de fofinho, de gracinha, que inteligente, que amorzinho, que benzinho, e vamostinho, e maisinho, que simpático, e que inteligentinho, e que e mais aqui, e o inferno está cheio, é verdade? São os títulos do professor Dom Pablo. Mas aquele sacerdote é tão nojentinho, gude, né? Vai ser aguçado. Todo sacerdote recebeu no dia da sua ordenação sacerdotal e ponto final.
nós vivemos títulos humanos e não dos dons que Deus nos deu. Que pena, que pena, porque os dons que Deus nos deu não têm título humano. Há dons que eu e você recebemos que é tão imperceptível que nenhum doutorado, nenhuma tese merecia ou seria capaz de exemplificar, porque são dons minúsculos que não comportam uma defesa, uma contradição ou uma crítica, porque são perfeitos, ultrapassam o limite da inteligência humana, porque eu tenho certeza que eu e você já passamos por muitos momentos da nossa vida em que as pessoas não nos compreenderam, e não nos compreenderam porque éramos de Deus, e porque somos de Deus e incomodávamos. Não é verdade? Quem na sua família nunca incomodou? Quem na sua família nunca foi compreendido por ser de Deus? Entre os amigos, não é verdade? Lá pela verdade, quando nós não roubamos, essa questão ele é honesto. Ou quando um marido não trai a sua esposa, se a bigamia, a poligamia é o mais defendido nos lugares de trabalho, não é verdade? E aquele homem justo, casto, temente a Deus, que luta por viver a fidelidade da sua esposa, ele é absurdamente excluído das suas amizades. Ou aquele amigo jovem que não quer se drogar ou beber, porque ele acha que beber e drogar-se careta. Não o contrário, de que eu não bebo, eu não fumo, então eu sou careta. Não. Nós somos como esse professor alemão, vivemos de títulos e temos medo dos títulos que coloquem em nós. Assuma nesta quaresma a sua maneira de ser autêntica e original, porque ninguém vive num picadeiro. Eu não estou para fazer da vida do outro um teatro ou uma ilusão de um circo. Eu estou para fazer da vida do outro feliz como eu sou. Como Deus se revelou, eu sou aquele que é. Não foi assim? Na sala serpente, não é? Então, você tem que dizer para você e para os demais: eu sou desta maneira e sou feliz assim. Você não é feliz? Se você não é feliz, fique feliz, porque do jeito que eu sou, Deus me ama e me dá a graça de melhorar ainda mais aquilo que eu tenho aqui dentro. A quaresma é o período que nós temos que criar a fortaleza de não deixarmos que a violência das vozes exteriores nos modifiquem. Por que mudar? Eu mudo para semelhar a Cristo. Eu não mudo para fazer a vontade de homens. Preste atenção nisso. Eu não mudo para fazer a vontade de homem, porque ninguém está nesta terra para fazer a vontade humana, e sim a vontade de Deus, porque eu e você nascemos com uma missão. E hoje, se Deus nos reuniu nesta igreja catedral nesse retiro, é porque Ele tinha essa missão. Acredite nisso, de que vocês estivessem aguentando esse sacerdote chato para parar de falar, e eu contemplando a beleza da alma das senhoras e dos senhores. Sempre quem ganha fica na vantagem do padre, porque vê almas santas de Deus. Tem aqui um Carrefour de almas santas, enquanto vocês têm aqui um padre pecador. E é bom a partir de agora para chamar-se com ele, né? Mas somos o que somos. E que bom que somos assim. A nossa maneira, a maneira a lá para trás, né? Não tem aqueles famosos restaurantes
do bife à la mineira, ou à la chefe de cozinha, ulala, pois você é a lá Marionete, a lá Irmã Conceição, a lá Dona Rosângela, a lá Senhora Carestiato, todos. Parece que viramos muçulmanos, a lá, não. Porque o Alá Marcos, o Alá Dona Maria, o Alá Sukamano, é a maneira com que Deus quis fazer este trato. Assim, do seu jeito. Então a Quaresma é o período também que eu preciso me aceitar. Jesus, no seu do deserto, aceitou dialogar com aquele maldoso de Satanás para assumir o que ele propunha, renegando a sua maneira de ser divina e humana? Não. Então, aceite-se e não recuse, não negue a você mesmo por um prato de lentilha. Não. Ou por tão pouco, há muitos que se negam e não se aceitam por mesquinhas. Que nós nos contentemos com o que somos, porque com o que somos, Deus pode fazer milagre. Agora, com o que quer que sejamos, Deus nunca fará milagres. Deus nunca fará milagres com aquilo que as pessoas querem e impõem e desejam que você seja. Porque o que os outros querem, não é possível que a mão de Deus trabalhe, porque o material é podre e Deus não trabalha com isso. Não. Eu tenho o valor do sangue redentor de Jesus Cristo, e se uma gota foi derramada por mim, eu tenho que bater no peito com orgulho, aceitando e amando o que eu sou. Ame-se e tenha a certeza que a partir de hoje, quando você se aceitar do jeito que é, não somente a cura será realizada pelas mãos de Deus na sua vida, mas outros serão curados, porque o seu mau humor, a sua tristeza, as suas lágrimas, a sua sensualidade tem raízes todas as vezes que você não se aceita e não se ama. Que esse retiro possa, neste período quaresmal, santificar o nosso amor próprio. Parece que é um paradoxo que o padre fale de amor próprio. Mas o amor próprio de quem ama aquilo que Deus fez é um amor direto ao amado. Existem dois tipos de amor próprio: que eu me ame a mim mesmo e é cíclico, ou que eu ame o que Deus fez e este amor não passa ao meu Criador, ele some. Faça a opção de amar a você, porque você está amando a Deus. Você é obra preciosa de Deus, com seus problemas e defeitos. Sabe, eu vou contar aqui muito baixinho para vocês, terminando esta segunda meditação, já que o jejum foi a nossa cura, a aceitação de nós mesmos. Eu não somente dou gargalhadas pelos meus defeitos, mas eu agradeço pelos meus defeitos. Sabe por quê? Porque os meus defeitos fazem com que eu tenha um diálogo maravilhoso com Deus. Os meus defeitos fazem que eu busque a Deus. E os meus defeitos me ensinam que realmente, se eu estou de pé, é porque existem
duas mãos poderosas a me sustentar, e são as mãos de Deus. Então, eu digo para ele, Senhor, a cada ato penitencial dessa bênção, obrigado, porque sempre haverá matéria de conversa, de procura, e a esperança de que se eu estou de pé é porque tuas mãos governam a minha vida. Isso é Quaresma. Há muitos que no período quaresmal se deparam com os seus defeitos, se desesperam de tal maneira que deixam de crer e dizem: eu sou um monstro. Eu prefiro me reconhecer um monstro, mas um monstro de Deus. Se a humanidade não perder essa noção de que Deus faz desta criação manchada pelo pecado, que sou eu e você, um milagre com a graça, todos nós não desistiríamos nunca de agradecer, até mesmo porque Ele não nos ama além dos nossos defeitos, Ele nos ama através dos nossos defeitos. Isto é Quaresma, 40 dias com Jesus. Só Cristo é capaz de fazer que eu e você amemos o nosso defeito e nos compreendamos. Queira compreender-se, compreendendo a vida de Cristo. Amém?